A natureza não suporta inutilidade. A natureza exige que tudo que você bote a mão, você o faça com uma missão, com propósito, com sentido, porque senão você está fora. Está fora do game. O sucesso, quando é construído lentamente, ele realmente te dá propósito, ele te dá sentido de vida. Hoje as coisas estão mudando, porque tudo é capaz de gerar dinheiro. Nós estamos aqui, por exemplo, para evoluir. Qual é a minha missão? Pra mim, o Cristiano Ronaldo é o maior deles, pelo menos o que conseguiu mais êxito, assim, ou fama, ou popularidade. Deve ter outras pessoas fenomenais, mas... Não, tem o Messi também. Eu acho o Messi tão interessante. O diamante veio pronto, em forma de bola, digamos assim. O Cristiano Ronaldo, ele viu o seguinte: eu sou bom, mas eu não tenho excelência. E excelência é uma coisa que pode ser atingida a partir de um talento. Por exemplo, existe uma teoria, e essa teoria é muito válida, que se você tem um talento e você passa a exercer esse talento até completar 10.000 horas, que isso dá mais ou menos 3 horas por dia em 10 anos, mas você pode fazer isso em menos, você chega no topo, na excelência. Por exemplo, os Beatles. Os Beatles eram uma bandinha de fundo ali, de garagem. O que aconteceu? Eles assinaram um contrato com um empresário para levar eles para Holanda. Para Holanda. Não, antes de estourar, antes. Levou para Holanda, quando eles chegaram lá, estavam crentes para fazer show e papapá. Era para tocar naquela rua de prostituição. Que começava a tocar meia-noite, 10 horas da noite, e ia até 4 da manhã. Eles tocavam 5 a 6 horas por dia. E não tinha como voltar, porque eles assinaram o contrato. Só que quando eles voltaram para a Inglaterra, aí eles já eram os Beatles. Por quê? Porque eles tocavam 5 a 6 horas por dia. Então, o que levaria 10 anos, levou 4. Isso vale para qualquer... Então, isso é uma matemática exata. Isso é uma matemática exata. Claro que, tipo assim, eu não tenho nenhum... Eu amo música, mas eu sou uma desgraceira, assim, não tenho ouvido nenhum. Então, mas amo música, não vivo sem música. Mas vamos supor que eu tivesse um donzinho de música. Uma predisposição. Exatamente. Se eu começasse a estudar música pelo menos 3 horas por dia, em 10 anos eu chegaria ao topo. Não precisa muito. Mozart começou a estudar piano, com 9 anos para valer. 6 anos descobriram que ele tocava. Quando é que ele compõe a primeira grande ópera dele? 19 anos. Isso vale para qualquer coisa, tá, gente? Para esporte, para intelectualidade, para qualquer coisa. Então, com foco e disciplina, eu chego onde eu quero. Com certeza. Foi o que o Cristiano Ronaldo fez. Quando eu comecei, eu me lembro que eu achava, gente, é muito difícil coordenar as ideias. Hoje, se você me perguntar, eu vou para qualquer lugar, eu não preparo texto nenhum. Mas por quê? Há quantos anos eu tô nisso, gente? Os circuitos cerebrais já funcionam dentro desse raciocínio. Isso é bacana no cérebro. Em se plantando, tudo dá, mas tem que plantar. E você falou uma coisa da coisa imediatista. A gente vive aquele filósofo que já faleceu, Bauman, né? O Zygmunt Bauman, dos tempos líquidos, amores líquidos, ele fala isso, né? O ser humano, ele agora tem o imediatismo de tudo, o que eu acho muito triste, porque nós estamos perdendo essa coisa de batalhar pelo que a gente quer ser, porque a gente pode ser muita coisa. Por exemplo, eu tô com 56, com 76, não, com 66 eu já quero estar exime em mais uma coisinha, com 76 também. Eu não posso perder isso. Isso me faz ser um ser humano inteiro, que é em processo de aperfeiçoamento. Você perguntar, Bia, você vai se aposentar? Não, eu vou trocar de foco. Eu não vou me aposentar. Enquanto eu for viva, cara, eu quero estar começando alguma coisinha. Porque o que a gente vê hoje, as pessoas entrarem em depressão quando elas já subiram no topo. E tem gente hoje chegando no topo muito rápido, porque você se depara com vazio. Porque o sucesso, quando é construído lentamente, ele realmente te dá propósito, ele te dá sentido de vida. Quando ele é muito rápido, você não está pronto para ele. Todo excesso esconde grandes vazios. Subir muito rápido é muito difícil. Você vai passar por provações que você pode cair. Eu nunca vi ninguém, em caso de sucesso, tropeçar quando estava subindo. Vi tropeçar quando já estava lá em cima. Porque chega uma hora que você pode tudo. E aí, acabou, você está liquidado, você não tem mais amigo.
Porque o amigo é aquele que fala, você tá chato pra caramba, hein? Porra, tu tá rico, tá não sei, mas tu tá chato. Cara, tem uma coisa chamada espírito, sabe? Esse não dá pra comprar, não. Esse tem que construir. E a gente vê isso muito acontecer. Assim, os bajuladores. Quando tiver muito bajulador perto de você, pode ter certeza que é uma opção de diabinho ali, tentando a parte deles. Só pra perturbar. Claro. O que acontece é que o cara vai só no sucesso material. O padrão dele é material. Aí começa a ostentação. Aí tem que ser Lamborghini da cor tal. Depois tem que ter uma Lamborghini de cor prateada. Depois tem que ter. Chega uma hora que o cara desconectou, sabe? Corpo desconectou. Mente, coração, espírito desconectou, ferrou. Qual a diferença de alegria e felicidade? Muito. A alegria é uma emoção momentânea no qual eu me sinto bem ao sentir e eu também contagio as pessoas ao meu redor com alegria. Mas é uma emoção passageira. Uma conquista de um campeonato de futebol. Você tem uma alegria imediata, uma emoção imediata, né, que me contamina e contamina os que estão ao meu redor. Felicidade já é bem diferente. Felicidade é um estado, uma construção. Aí você vai falar, mas Bia, o que é felicidade? É claro que é bem complexo. Mas vamos supor assim, o que é felicidade para o sol? O que o sol existe? Para iluminar, para aquecer. Para iluminar, para aquecer, para gerar vida. O que é felicidade para uma macieira? Dar frutos. É o propósito, então? Claro. Qual é o propósito? Quando você atinge o seu propósito, essa é a felicidade plena. Claro. Agora, qual o propósito do ser humano? Porque assim, nascemos todos humanos. Agora, virar ser humano é um processo de construção. Tanto que eu digo no livro que felicidade é verbo. Porque você tem que praticar. Você aprende a ser mais feliz? Você aprende a descobrir o seguinte, se o sentido da vida do sol é aquecer, o sentido da vida da macieira é dar maçã, qual o sentido da minha vida? Porque o grande problema do ser humano, Vilela, é que ele se esquece que ele é um animal, como outros quaisquer, né? Um ser como outro qualquer. Nós estamos aqui, por exemplo, para evoluir e não para ser feliz. Então, no momento que eu coloco assim, qual é a minha missão? E eu trilho o caminho para chegar nessa missão, eu estou sendo feliz. Eu estou no caminho da felicidade. Eu estou gerando o que a natureza espera de mim. A natureza espera de mim. Tanto que as coisas inúteis acabam com o tempo. A natureza não suporta inutilidade. Por exemplo, as coisas que são concretas e verdadeiramente feitas de boa intenção, elas quase são eternas. Tem um ditado que diz assim, todo mundo teme o tempo teme as pirâmides do Egito. Por quê? As pirâmides do Egito foram feitas com uma tal intensidade e intenção que aquilo vai estar lá daqui a 100, 200, exatamente. Então, a natureza exige que tudo que você bote a mão, você o faça com uma missão, com propósito, com sentido, porque senão você está fora do game. O game da vida tem que ser um game de compartilhar, tem que ser um game de buscar o meu sentido e propósito. Aí você vai falar, tá, Bia, mas como é que eu sei? Porque o sentido tem a ver com o que lhe foi dado. Existe apesar de nós sermos animais como os outros, mas para a gente foi dado uma coisa chamada livre-arbítrio. E a capacidade de refletir e de pensar. Melhor presente e o maior problema. O maior castigo. Porque se você não sabe usar. Exato. Porque todos os outros, por exemplo, o sol ele não pode escolher. Não. Você já pensou se o sol levantar? Eu já não estou a fim de aquecer vocês. Não. Um cachorro ele não pode não ser o cachorro. O instinto de cachorro. Exatamente. Como tudo ao redor. Mas com a gente é diferente. É verdade. Isso é a grande diferença. A gente pode escolher. A gente pode escolher. Mas o que acontece? A gente esqueceu que a gente tem esse sentido e propósito. Porque o sentido tem a ver com o que a natureza te deu para que você saiba para onde você vai caminhar. Então o sentido tem a ver com os talentos e dons que a gente ganha. Tem a ver com aquela parábola que tem na Bíblia dos talentos, né? Tem a ver. Dá o mesmo número de talento para 3 pessoas, se não me engano, né? Aí um enterra, o outro faz render um pouco e o outro multiplica. Exatamente. E ele dá bronca no cara que enterrou.
Claro. E pro outro ele dá mais talentos porque o cara multiplicou. Multiplicou. Ele não foi inútil em nenhum momento, porque não basta o meu sentido de vida. Eu pegar o meu propósito, enterrar e falar, ó, tá aqui guardadinho. É aquilo que a gente tá falando, se você tem esse conhecimento e você não colocou isso pra fora, esquece. Talvez você não seria feliz. A natureza te corta. Você não teria encontrado sua felicidade. A natureza te corta. Corta então, em que assim, sentido? De fisicamente e emocionalmente? Em todos os sentidos. O que não dá frutos, de alguma maneira, aquilo vai se perdendo. Não tem como. É uma regra da natureza. Você está aqui para servir. Por exemplo, a água não bebe a água. A macieira não come a maçã. Então, assim, nós temos a obrigação de descobrir o sentido da vida, e aí o universo é tão bacana que ele te deu dicas, que é o tal do talento. Ninguém tem um talento por nada. O que acontece é que as pessoas, em geral, se você não tem uma boa educação, as crianças vêm com talentos muito claros. Aí o que acontece? Pelo menos na minha geração. Ah, não, isso aqui não faz desenho não, que agora você tem, não vai dar dinheiro. Não, isso você não faz. Hoje as coisas estão mudando, porque tudo é capaz de gerar dinheiro. Essa é a intenção. Gosta de jogar videogame, nunca aqui na minha época falava, você ainda vai ganhar dinheiro com isso. Não, é vagabundo. Exatamente, era vagabundo, vai dar pra nada. Isso se falava. Então, no sentido, se você tem uma educação legal, você detecta no teu filho desde muito cedo qual é o sentido da vida dele, que é exercer aquele talento, exercer aquele dom, aprimorar, receber outros e tocar à frente. Agora, e o propósito? O propósito é quando eu pego isso para transformar a minha vida numa pessoa melhor, e também depois eu compartilho. Então, quando eu pego o sentido e compartilho, aí eu atinjo a glória da vida. É a tal felicidade. O que a gente vive hoje, talvez eu digo que as pessoas estão procurando a felicidade. Primeiro não sabem o que estão procurando no lugar errado e no tempo errado. Tempo também? Tempo. Porque assim, você só tem como ser feliz aqui e agora. Ah, tá. Todo o resto não existe. O tempo que a gente tem de relógio é uma abstração. Putz, porque o agora não existe, né? O tempo é uma entidade tão mequetrefe que ela não se sustenta. Como assim? Ela, por exemplo, eu posso vir aqui 20 vezes, mas nunca no mesmo tempo. Ela é uma entidade que não se sustenta. O que eu venho aqui, o espaço, eu venho aqui, eu posso vir aqui. Não, isso aqui é a casa do Vilela. Ponto. Certo. Isso aqui é a inteligência LTDA. Mas nunca voltarei no mesmo tempo. Então, é uma entidade fluida. Como é que você define uma coisa? Você precisa para poder viver nesse mundo, se organizar. Mas isso aqui é uma abstração. O tempo, ele é... A gente é escravo do tempo, na verdade. A gente está sujeito a ele. E o que eu vejo, não sei se você concorda, doutora, é que as pessoas, elas não vivem mais o agora. A cabeça sempre ou está no futuro ou no passado, mas não. Eu tô aqui contigo nesse agora. A gente está conversando. Isso está sendo a melhor mais coisa. Me importa. É a melhor coisa da minha vida agora. Isso mesmo. Se eu tivesse com meu filho, aquilo seria... E a pessoa tá com o filho, com o celular, pensando na outra coisa. Aí depois você tá fazendo outra coisa e fala, putz, eu queria ficar mais com meu filho. Mas você tava com seu filho. Então, você já sacou que o tempo da felicidade é o agora. É o agora. Aconteça o que acontecer, nesse exato momento, essa é a melhor coisa da minha vida que tá acontecendo. Se eu não curtir esse momento agora, acabou. Eu vou me arrepender mais pra frente de não ter curtido ele. Aí são aquelas pessoas que passam anos e ficam assim, quem roubou o tempo de mim? Ninguém a vida roubou, passou e eu você só não estava lá. Exatamente. Quando ele estava, entendeu? Então, assim, essa abstração que as pessoas fazem do tempo futuro, eu vou ser feliz, as pessoas têm isso, né? Eu vou ser feliz quando eu me formar, eu vou ser feliz quando arrumar um emprego tal, eu vou ser feliz quando me casar, quando tiver filho, eu vou ser feliz quando me aposentar. Tá, mas por que jogar a felicidade lá pra frente, né? Porque as pessoas acham que é isso, porque as pessoas têm parâmetros errados de felicidade. Quem é que... eu vejo gente falar assim, quando eu me aposentar, não vou fazer nada. Cara, a natureza te elimina se você ficar fazendo nada. Você vai ter Alzheimer, entendeu? E vai ser eliminada do jogo. Porque a natureza, ela pune quem... A inutilidade. Então esse sonho de ficar, vou ficar deitada, não fazendo nada... Eu quero me aposentar um dia, mas para fazer outras coisas. Exato. Fazer outros erros. Então, eu acho que as pessoas, por exemplo, por que uma pesquisa que foi feita nos países, no Fórum Mundial de 2018 ou 2016, se eu não me engano, botou o seguinte, a idade mais fácil das pessoas serem felizes é na infância, quando a gente não tem
nenhuma expectativa sobre a tudo vida. te surpreende. Até porque a criança não tem noção de tempo. Quando você fala pra criança assim, É muito papai louco vai isso. te levar na Disney. Ele começa assim, pai, a Disney é amanhã. Pai, quando é que é dezembro? Você tem que falar isso faltando 3 dias. Porque se